tudo bem? Eu me chamo Annelise Malman e hoje vou fazer uma reflexão nesta videopalestra a respeito de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. E nós temos a cada dia da semana um capítulo, o qual somos designados para estudarmos, refletirmos e solicitarmos à equipe espiritual que as nossas ideias, os nossos sentimentos sejam alinhados com vocês que estão assistindo a esta palestra. Somos intuídos nesse momento, recebemos orientações do plano espiritual para que a mensagem seja entregue ao coração de cada um de vocês, para que seja, que tenha significado que nesse momento cada um precisa entender para a sua vida. Convido a todos nesse momento a deixarem-se envolver por este clima de paz, de luz, de esperança. Nesse momento, convido a todos a elevar o pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus Cristo, ao nosso mentor São Francisco de Assis, protetor dos nossos irmãos menores, os animais, que também é mentor da nossa casa e que completou aniversário essa semana, que tem aquela prece tão profunda e tão sábia que diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Para que possamos ser instrumentos da paz de Deus, nós precisamos estar com os nossos corações em paz. Para isto, o capítulo de hoje é muito precioso, que tenhamos ouvidos para ouvir, que tenhamos olhos para ver, que nesse momento os nossos corações sejam limpos de toda mágoa, de todo rancor, de toda tristeza, para que possamos assimilar as palavras do nosso Mestre Jesus, os seus ensinamentos, que contribuem para a nossa evolução, para a nossa caminhada terrena e caminhada enquanto espíritos imortais. O capítulo de hoje é um capítulo que particularmente eu gosto muito. Diz assim: Bem-aventurados os que são misericordiosos. É o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso guia de estudos, nosso guia de vida, o qual nós recorremos nos momentos mais desafiadores das nossas vidas. Esta é uma das ferramentas que alimentam a nossa alma e nos fortalecem, especialmente em tempos difíceis. Eu vou ler alguns trechinhos desse capítulo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Item 3. Se um irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele. Se ele ouvir, terão ganho seu irmão. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes terei de perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhes respondeu: Você deve perdoá-lo não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Agora eu vou pular para outra página aqui, que é uma outra passagem bíblica, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado nas passagens bíblicas, nas parábolas de Jesus, que não eram compreendidas naquela época, eram compreendidas conforme a mentalidade da humanidade. E o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir dos espíritos de luz, que, por meio do médium Allan Kardec, elucidaram, né, nos trouxeram
maior entendimento do que Jesus realmente queria dizer com estes ensinamentos. Então eu vou direto para o item 9, que diz: o cisco e a trave no olho. Como vocês conseguem ver um cisco que está no olho de seu irmão e não conseguem ver a trave que está no seu próprio olho? Como podem dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco que está em seu olho, se no de vocês possui uma trave? Hipócritas, retirem primeiro a trave que está em seu olho, para depois retirarem o cisco que está no olho do seu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Então, são três passagens, né, que estão falando da mesma coisa, que é sobre a misericórdia, sobre o perdão e os motivos pelos quais nós devemos ser misericordiosos. Estava lendo agora há pouco o significado da palavra misericórdia, que vem do latim miseratus, que significa compaixão, e cordia, que significa coração. Então, o coração que tem compaixão. Tinha um palestrante também lá no CELI, quando eu comecei a fazer as minhas palestras há alguns anos atrás, que eu adorava assistir, e ele fazia uma outra tradução. Ele dizia que misericórdia significa as misérias do coração. E com essa tradução, ele queria nos dizer que por que nós devemos ser misericordiosos? Porque todos nós temos misérias no nosso coração. Todos nós temos imperfeições. Todos nós erramos. Todos nós cometemos atitudes as quais nos arrependemos. Todos nós temos atitudes baseadas muitas vezes em sentimentos de baixa elevação, sentimentos que nos tornam humanos, porém que não nos dignificam. E para que possamos nos dignificar, para que possamos evoluir, crescer, nós precisamos olhar para esses sentimentos, para essas emoções e tentar fazer com que elas sejam superadas. Ou seja, para que eu possa perdoar o outro, eu preciso aceitar e entender que eu também mereço, sou digna e muitas vezes preciso ser perdoada pelos meus erros. Por que muitas vezes eu só enxergo os defeitos e os erros do meu semelhante, como diz na passagem da trave, né, e do cisco no olho do meu semelhante? Por que eu insisto em julgar, em ver os defeitos, em ver tudo aquilo que o meu semelhante faz de errado, aquele que me magoou, que me feriu, que fez coisas horríveis para mim, e não enxergo que eu também tenho aqui, ó, no meu olho, que é uma analogia, eu também tenho em mim coisas que faço para os outros, muitas vezes não me dou conta. Então, a misericórdia, ela precisa partir do nosso entendimento de que todos nós estamos numa caminhada evolutiva. Todos nós merecemos compaixão em determinados momentos das nossas vidas. Não somos sempre os donos da razão. Por mais que muitas pessoas possam estar pensando, né, com essa reflexão: Annelise, mas eu sempre faço tudo certo, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa de bem. Eu muitas vezes já me peguei pensando: nossa, mas eu faço tudo tão certo, eu procuro ser uma pessoa amiga, uma pessoa querida, uma pessoa generosa, cumprir com todas as minhas obrigações. Então, se eu faço tudo certo, eu não posso tolerar que o outro faça algo de errado para mim.
Só que aí é que nós nos enganamos, porque nós não conseguimos fazer tudo certo. Nós ainda somos imperfeitos. Nós estamos nessa caminhada e evoluirmos. Então, nós temos as nossas mazelas internas, né? Então, a gente tem, dentro de nós, a gente tem sentimentos, emoções, pensamentos, a gente tem atitudes que também podem não ser agradáveis aos olhos do outro. E o outro nos julga e nós julgamos o outro o tempo todo, ao invés de olharmos para nós com maior criticidade, com amor, com compaixão por nós mesmos, pelos nossos erros, os nossos defeitos, olhar para isso e tentarmos melhorar. E em relação ao outro, ao invés de julgarmos, criticarmos, não exercermos o perdão, nós focamos no que o outro faz de errado. Por quê? Porque nós não queremos olhar para as nossas dificuldades. Então, quando a gente entende que cada pessoa que nós convivemos, né, a começar por essa ideia, se nós entendemos a partir do estudo do Espiritismo que nós convivemos com as pessoas às quais nós precisamos conviver, nenhuma das pessoas que nós convivemos, seja na família, no trabalho, no círculo de amizades, seja no trânsito, vimos um dia, uma vez na vida, aconteceu algum desentendimento, ou é uma pessoa que ficou nossa amiga de uma hora para outra, como se já fosse de outras vidas, né? Quem nunca teve esse sentimento? Isso é ter o entendimento de que todas as pessoas que cruzam a nossa vida, elas têm um significado na nossa vida. Nós precisamos aprender com elas e elas precisam aprender algo conosco. Enquanto nós mantivermos o nosso orgulho elevado, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, nós não vamos conseguir entender o significado dessas pessoas nas nossas vidas. Muitos de nós passamos dificuldades na família, nas relações familiares e de trabalho, e não perdoamos situações que vivenciamos. Primeiro, quem fica amargurado, deprimido, adoecido, somos nós mesmos. Segundo, a partir do momento que nós limpamos o nosso coração, que nós olhamos para os nossos semelhantes como seres em evolução, assim como nós, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, ele cede. E a gente começa a ver no outro nosso irmão de jornada. Alguém que merece que nós estendamos a mão também, mesmo machucados. E mesmo machucados, nós precisamos curar as nossas feridas. E eu não estou dizendo que isso seja fácil, eu não estou dizendo que a gente vai ouvir essa reflexão hoje e sair perdoando, mas é uma sementinha que a gente vai plantando e a gente precisa regar dia após dia, exercitando o perdão. Muitos de nós vamos levar mais tempo para perdoar, outros levam menos tempo. Agora, tendo o entendimento do nosso Evangelho, das palavras de Jesus que diz: bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados serão aqueles que conseguirem perdoar, que conseguirem ser misericordiosos, que conseguirem limpar os seus corações, a leveza que a gente tem quando a gente consegue perdoar, quando a gente consegue olhar para aquele semelhante que nos fez tanto mal e dizer: tudo bem, eu te perdoo, eu entendo que era o teu tempo, tu foi o melhor que tu pôde, assim como eu sou o melhor que eu posso no momento atual. E isso nos ajuda a crescer, nos ajuda a evoluir
e principalmente nos ajuda a estarmos em paz. Como lá no início da palestra eu falei, Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Eu só posso ser o instrumento da paz se eu estiver em paz. Eu só posso transmitir a paz para o outro se eu estiver em paz. Com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas atitudes. Só que para tudo isso estar em paz, a minha alma precisa estar fortalecida. E nada melhor do que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nada melhor do que nós nos conectarmos com Deus, com a natureza, com os animais, com as pessoas que amamos, para nos alimentarmos, para termos forças para lidar justamente com aqueles que nos tiram do prumo, nos tiram dos nossos eixos. Esses irmãos precisam de nós e nós precisamos deles. Esses irmãos precisam do nosso amor. Claro que muitas pessoas vão cometer atitudes maldosas, atitudes muitas vezes que são inimagináveis, que são atitudes que a gente abomina. Ainda assim, nós não devemos julgar o outro. Não cabe a nós. Isso cabe à sabedoria divina, que vai dar a cada um aquilo que é do seu merecimento. Cabe a nós estarmos em paz com as nossas emoções, em paz com as nossas atitudes, buscando o aperfeiçoamento e estendermos a mão para os nossos semelhantes. Transmitirmos paz, amor, perdão, tranquilidade. Mas lembrando sempre que nós precisamos fazer esse exercício diário. Esse exercício não é uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano, ou quando a gente está em dificuldade, que a gente lembra de estender as mãos para o céu e pedir ajuda. Esse é um exercício diário. É como fazer atividade física para exercitar os músculos. Nós precisamos fazer todos os dias um pouquinho. É como fazer uma dieta alimentar. A gente precisa todos os dias se alimentar direitinho para cuidar da nossa saúde, do nosso corpo físico. A mesma coisa, as nossas emoções, a gente precisa estar vigiando, observando o que estamos pensando, o que estamos sentindo. Mas a profundidade mesmo e da onde parte tudo é da nossa alma, é o nosso espírito encarnado nesse corpo. É ele que precisa do alimento correto. Convido a todos a alimentarem-se das palavras de Deus, das palavras do nosso Mestre Jesus, daquilo que ele veio nos ensinar, de fazer o uso dessas palavras com sabedoria, com discernimento. A maior vantagem que nós temos no Espiritismo é ser uma fé raciocinada. Nós temos o poder de ler, avaliar, estudar, questionar, ver se aquilo faz sentido para mim ou não. Temos como relacionar com a ciência, com os avanços científicos, com tudo que vem se falando aí em termos de evolução do nosso planeta, do universo. Então, a gente tem o direito também de dizer não, isso não faz sentido para mim, isso não tem significado. Vou pesquisar em outras fontes, mas as palavras de Jesus, elas precisam ser usadas com sabedoria. Por isso, tenhamos cuidado com o que a gente escuta por aí, que muitas vezes não é o verdadeiro significado das palavras de Jesus. Certo? Dizem que Jesus é o governador do nosso planeta Terra, por isso que ele esteve aqui há 2000 anos, né?
nos deixou esses ensinamentos aí que persistem. Muitas pessoas fizeram um mau uso desses ensinamentos, mas a sua essência, ela é para nossa evolução, aprendizado, perdão, caridade e amor. Então fica o convite, quem quiser ler este capítulo, fazer as suas reflexões. Quero deixar aqui então que nesse momento todos sejam envolvidos nesse clima de paz, de amor, de harmonia, de esperança. Até breve.